Olá, o nosso grupo ele é composto por mim, Gustavo Patrício Cebalho, Eduardo da Silva Santos, Isabela Zebina, Lucas Sidek e Davi Baran. O nosso tema é Using Distributed Local Information to Improve Global Performance in Grades. E agora eu vou dar um pouco da introdução, meio que um resumo da obra e da nossa apresentação em geral. Então, tá. O que é a computação em grades? Basicamente, ela se refere à federação de recursos computacionais heterogêneos e geograficamente distribuídos, como o próprio título ele já sugere. E em cada grade, ela apresenta um componente-chave por obter, por distribuir e arquivar as informações sobre a configuração e o estado dos serviços e dos recursos. Então, também tem a otimização dos serviços, das atribuições e das tarefas aos usuários, aos recursos, aos requerimentos de manutenção das informações atualizadas sobre a grade, mas que basicamente na grade de longa escala, essas dinâmicas de informações de recursos e solicitações, ela não pode ser capturada usando uma hierarquia estática ou contando com informações e administrações manuais. Por isso, por causa desse problema, tange ali o interesse crescente cada vez mais na interação de grid computing e do paradigma peer-to-peer ou P2P, buscando soluções para esse problema. Aí nesse trabalho foi partido da política do melhor vizinho, que seria o Best Neighbor, e com base nas ideias de Lemche e explorando as razões por trás da sua falta de desempenho. Aí tem umas propostas e análises de algumas melhorias para a política e finalmente a comparação com a política obtida com o Random, Hierarchical e o Super Peer, que são outras três possíveis soluções. Elas são baseadas em dois fatos comuns, que é um ambiente muito dinâmico e heterogêneo, e o 2, que é criar um ambiente de trabalho virtual por meio da coleta de recursos disponíveis de uma série de entidades individuais distribuídas. Um aspecto aqui fundamental do sistema P2P é como os pares eles interagem entre eles e as políticas mais comuns desse sistema são a random, que é a que eu disse lá naquele exemplo, onde cada node, que seria um nó, ele escolhe aleatoriamente qualquer outro nó para constar as informações. Justamente por isso recebe o nome de aleatório. Na Best Neighbor, que seria a próxima, algumas das informações sobre cada resposta, elas são armazenadas e o próximo vizinho a ser consultado, ele é selecionado de acordo com a qualidade das respostas anteriores. Então, no início, o nó ele não possui informações sobre seus vizinhos e por isso ele também escolhe de forma aleatória. Por fim, a super peer, que seriam super pares, né? Alguns dos nodes, eles são definidos como super pares, trabalhando como servidores para um subconjunto de nós e como pares dentro da rede. Dessa forma, uma estrutura de dois níveis é definida e que é formada ali os nós normais, que possuem a permissão para falar apenas com um único superpar e com o cluster, que é definido também por ele. Basicamente é isso. Alguns bons resultados iniciais das políticas foram apresentados e a Best Neighbor ela desempenha ali um bom papel e principalmente as informações gerais conhecidas pelo sistema aumentaram com o tempo e que nos estudos posteriores houve ali o crescimento do sistema Best Neighbor principalmente e também a gente tem aqui a amostra do desempenho que é semelhante à da política do Random. Então não houve muita diferença. Eu vou passar para a Isabela agora, que vai ser a próxima pessoa a falar sobre o tema. A investigação e a explicação desse fenômeno, explicado anteriormente pelo Gustavo,
foi realizado através de um procedimento que inclui 3 principais etapas. Na primeira etapa, foi feita a avaliação dos diferentes cenários e políticas. Na segunda, é feito o estudo da propagação da informação, que inclui outras 3 etapas, em que a primeira ocorre a captação da quantidade de informação que um determinado host possui. A segunda, que inclui a captação da quantidade de informação, de modo geral, e a terceira, que é justamente a medição da variabilidade do GIR. O que é GIR? O GIR é a etapa 2, a etapa anterior, que é a captação da quantidade de informação de maneira geral. E por fim, na terceira e última etapa, é feito o estudo da dinâmica da informação. Então, como essa informação se organiza? Qual é a dinâmica? Enfim, esse tipo de situação. E são essas 3 etapas que vão incluir os métodos, e esses métodos também possuem materiais que possibilitaram eles de serem feitos, o que vai ser dito e explicado a seguir. Materiais. Foi utilizado GridMetrics, uma ferramenta de código aberto focado na análise de políticas de descoberta e monitoramento de informação, baseada no SimGrid2. Este simulador inclui 3 diferentes métricas para o estudo da programação da informação. Taxa de informação local, LIR, captura a quantidade de informação que um determinado host possui de toda a grade em um único momento. Para o host E1, onde o número de hosts no sistema é o tempo de expiração dos recursos do host no host. É o tempo decorrido desde que a informação foi obtida daquele host. É a quantidade de recursos no host e é a quantidade total de recursos no grade inteira. Na grade inteira. Taxa de informação global, GIR, captura a quantidade de informação que toda a grade conhece de si mesma, calculada como valor médio do LIR de cada nó. Variabilidade da informação global, GIV, mede a variabilidade da GIR no sistema, quanto menos melhor, calculado como desvio padrão de GIR. Olá, eu sou Davi Baran. Eu vou estar apresentando sobre resultados e discussão. Bem, a etapa de aprendizado, que consome bastante tempo, pode ser evitada na política de melhor vizinho, através de uma mistura de listas, onde a lista de vizinhos é compartilhada entre os nodes ao invés de cada um ter a sua lista individual. Após a rede ter adquirido as informações, ela pode ranquear os nodes e escolher o que possui a maior pontuação. Porém, pode acontecer de um node não ter muita informação correta, mas sim informações apenas sobre os vizinhos. No segundo teste, o FBN, BN de Best Neighbor, melhor vizinho, se mostra superior aos 2 métodos anteriores, que evita o problema das informações que cada node não possui a informação corretamente distribuída. Então, a seguir, é comparada essa nova política de FBN com a política Random, Hierarchical e a Super Peer, onde a Hierarchical tem a melhor pontuação em GIR, com exceção na topologia de rede em anel, e a de pior performance sendo a Random, e logo acima, entre as duas, ficam numa média estável a FBN e a Super Peer. E é isso aí.
Meu nome é Lucas Hideki e eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho. Então, a computação em grade vai se referir à federação de recursos computacionais heterogêneos e geograficamente distribuídos. Toda essa infraestrutura de grade precisa de um componente responsável por obter, distribuir, indexar e também arquivar informações sobre a configuração e o estado dos serviços e recursos. A dinâmica das informações de recursos não podem ser capturadas usando uma hierarquia estática, devido à desvantagem semelhante à centralizada. Então, é necessário projetar algumas novas políticas para a descoberta e propagação de informações de recurso. E nisso, nós temos 4 políticas, que é a aleatória, a melhor vizinho, a super peer e a hierárquica. Todas elas são diferentes, são para diferentes necessidades de administração e supervisão. Então, 2 modificações são introduzidas para melhorar o desempenho da melhor vizinho na obtenção de FBN. A primeira é mesclar as listas de vizinho durante o estágio de aprendizagem para que possa diminuir a duração desta fase. A segunda é um novo termo que considera a quantidade de recursos locais fornecidos pelo nó e é adicionada à função de pontuação. O FBN apresenta uma curta fase de aprendizado que se mantém quase constante com os tamanhos de sistema considerados. Porém, o FBN supera a política Randall e mostra um comportamento semelhante a Super Peer e hierárquico, mostra um melhor desempenho, mas por outro lado uma política que precisa de mais configuração e administração. Então o FBN vai resultar num bom equilíbrio entre a política totalmente automatizada e o desempenho obtido.